Olá, avaliando o seu resultado na proposta de pesquisa, então, como orientação para hoje, nós identificamos que você tem desenvolvido bem aqui a proposta, tem seguido as etapas, né, tem avançado. Agora, aqui na etapa dos elementos, de uma forma especial, nós observamos que você fez ajustes que acabaram descaracterizando o resultado da proposta. Isso não é aconselhável e até há uma orientação nesse sentido aqui na proposta, na etapa dos elementos. Perceba que a informação diz: ao fazer mudanças, certifique-se de não descaracterizar o resultado original da estrutura. Então, foi meio que aconteceu aqui. Olha, no problema, você definiu de que forma a hotelaria hospitalar contribui no processo de cura do paciente, tornando os profissionais de saúde mais aptos para a humanização. O objetivo geral difere um pouco do que foi dito no problema. Ficou assim: apresentar como a hotelaria hospitalar contribui para a melhora do clima organizacional. Então, concorda comigo que melhorar o clima organizacional não é a mesma coisa de contribuir no processo de cura do paciente? Então, quando você diz assim, a hotelaria hospitalar contribui no processo de cura do paciente, e depois você diz, a hotelaria hospitalar contribui para o clima organizacional, você está propondo ideias diferentes, que não convergem, divergem, são diferentes, não são semelhantes, não seguem a mesma linha de raciocínio. Então, a gente não aconselha que o aluno faça edições aqui na etapa dos elementos, porque isso pode acontecer. Descaracteriza-se o resultado da proposta e tem-se aí resultados e elementos diferentes que não seguem a mesma linha de raciocínio, que é inviável, né? Esses elementos, eles precisam ter coerência, eles precisam seguir um raciocínio único, né? Um raciocínio linear, convergente. Então, qual a dica, então, para que você possa organizar esse resultado? Aqui na etapa do desenvolvimento, quando você clicar, você pode verificar suas respostas, se de fato essas respostas estão condizentes com as perguntas, se você não poderia melhorar, testar outras respostas. Nós até chamamos de testar variações, que é o quê? Pensar uma ou outra resposta que você possa melhorar, trocar, uma resposta diferente. Então, aqui fazendo uma avaliação das suas respostas, né, no tópico, na primeira pergunta sobre o que você vai falar, tema central, você respondeu hotelaria hospitalar. Qual outro assunto ou aspecto que você acredita que tem relação com hotelaria hospitalar? Aí você colocou humanização. Eu penso que talvez aqui você pudesse complementar, né? Humanização em qual sentido, né? É outro assunto que você tem relação, que você acredita que tem relação com hotelaria hospitalar. Então, humanização de quê? Humanização em que processo, em que sentido, né? Quando a gente pensa em humanização, a gente pensa em um campo bastante amplo, né? De humanização. Então, nos parece ser algo subjetivo, né? E a gente não aconselha que você responda de forma subjetiva, e sim de forma objetiva. Então, o que pode ser humanização para alguém, pode não ser humanização para outra pessoa, né? Então, humanização, sim, mas de uma forma mais clara, objetiva. Humanização em que contexto, em que sentido, que tipo de humanização, né? Então, eu acho que não seria nem o tipo, seria que aspecto, né? Talvez você pudesse explorar mais essa resposta nesse sentido. Aí aqui, pense na sua pesquisa e fale de um processo ou teoria que existe dentro de hotelaria hospitalar que tem relação, ligação com humanização. Melhora do paciente. Olha, processo ou teoria, né? Processo ou teoria. A melhora do paciente é um processo, né? A gente pensando em processo, melhora do paciente. É um processo, né? Um processo. Eu acho que aqui você pode manter, né, como um processo, é um processo de melhoria do paciente ou evolução, né, do quadro clínico do paciente, né? Então talvez pudesse melhorar um pouco nesse sentido.
depois de melhora do paciente, o tema humanização em relação à hotelaria hospitalar tornaria melhor ou pior. Quando você for responder, não necessariamente você precisa colocar melhora, piora. Você só coloca o quê? Então, tornaria melhor ou pior o clima organizacional. Então, descarta esse restante. Se você repete, né, isso pode influenciar no resultado mais à frente. Então, coloca só o clima organizacional. Aí, quando você diz o clima organizacional, ok. Qual é a área de estudo que engloba tanto hotelaria hospitalar quanto humanização, saúde? Qual é a técnica ou ferramenta que se usa na melhoria do paciente, na melhora do clima organizacional? Algo que pode ser medido ou comparado. Hospitalidade. Ok. Qual é a profissão de quem está envolvido? Profissionais de saúde. Pacientes, hospitais. Isso. Se o seu foco aqui quando você alterar as respostas iniciais que eu pontuei, com certeza essas outras perguntinhas elas vão ser atualizadas. Então você pode dar uma olhadinha também nas suas respostas, verificar se está de acordo. Se você tiver um hospital em especial que você vai focar, que você pode especificar, né, hospital X, hospital Y. Pode deixar assim, hospitais? Pode, não tem problema. Tá? Pacientes, pode deixar. Profissionais de saúde. Qual é a profissão de quem está envolvido com humanização? Pode mencionar, ficou algo mais profissionais de saúde no geral, né? São profissionais, pode mencionar, pode deixar. Então, aqui são essas as dicas para essa etapa. Claro que eu digo por hora pode deixar, quando você alterar aqui no início, se você fizer algum outro ajuste, com certeza as próximas perguntas elas vão ser atualizadas e aí você vai ter uma visão melhor de como respondê-las também. Quando você avançar para a problemática, você vai ter várias sugestões aqui para você escolher. Então, você vai escolher de acordo com o que você pretende pesquisar. Se for um estudo bibliográfico, você vai focar nas opções de problemáticas que são bibliográficas. Se for levantamento, olha, existem muitas opções para você dar uma olhadinha. Então, são 4 páginas, são mais de 50 opções para você escolher. Então, na página 2, tem várias opções, olha, de levantamento, você pode dar uma olhada, de repente escolher outra que se encaixa melhor. Aqui também, olha, outros resultados que você pode observar que de repente se encaixam melhor. Então, pode fazer sim essa escolha também, tá? Não só a primeira opção que você identificar, dá uma olhadinha nas outras também para fazer essa escolha. E aí, quando você fizer esse processo, que você chegar na etapa aqui dos elementos, antes de mexer aqui no seu resultado de alguma forma, você salva e manda para a gente avaliar. Aí não altera, faz esse processo que eu te orientei e não altera aqui. Manda para a gente analisar, que a gente vai verificar e, se for o caso, te dar dicas de como ajustar, tá? Manda para o nosso suporte, solicita a avaliação, que a gente vai verificar como ficou seu resultado, te dar dicas de como ajustar, sem descaracterizar o resultado aqui da proposta de pesquisa. É muito importante. Nessa etapa aqui, é muito importante essa dica. Nessa etapa aqui, o que é que você pode mudar? Pode alterar uma palavra, por exemplo, perceba que aqui ele diz assim, contribui no processo de cura do paciente, tornando o profissionais. Então, você pode vir aqui, editar, colocar aqui, tornando os profissionais, né? Então, alteraria detalhes, palavras. Uma palavra pode colocar, pode retirar, e aí salva, vai editando. Mas assim, alterar a estrutura como um todo, mexer no todo, alterar demais, alterar muito, não é aconselhável, porque descaracteriza o resultado original da estrutura. Então, passou por essa etapa, fez esse processo que nós estamos orientando, entre em contato com o nosso suporte, solicita a avaliação, a gente vai avaliar e vai te ajudar a fazer esses pequenos ajustes, caso a gente identifique que seja necessário, ok? Bons estudos!